Muito bem, amigos, estamos de volta com o nosso tema livre e hoje, mais uma vez, de forma solitária, trazendo os mais diversos temas para vocês. Um abraço esperto ao nosso amigo Alaicel, sempre nos acompanhando nas gravações. Marcel, nesta última quinta-feira aconteceu em Santa Catarina a eleição da OAB e pela primeira vez na história, em 88 anos de OAB em Santa Catarina, venceu uma mulher, Cláudia da Silva Prudêncio. Ela tem o escritório de advocacia em Florianópolis e venceu com quase 50% da votação, vencendo aí as outras 3 chapas que concorreram à Ordem dos Advogados do Brasil. E o pleito foi então na quinta-feira, dia 25, e isso também representou a participação de 28.500 advogados. Foi, na verdade, também uma eleição gigante de participação dos associados neste ano em Santa Catarina, nesta eleição. E a constatação, baseada então nas eleições anteriores, é que tiveram números bem altos. Em 2018 foram 24 mil, mais ou menos, 24,3 mil. Em 2015, 20 mil compareceram às urnas. E então, este ano, mais de 28 mil advogados votaram. A chapa da advogada elegeu ainda o atual presidente da seccional, o Rafael Horn, para ir também ao conselho da OAB Nacional. Então foi uma vitória maiúscula dessa advogada e a gente espera, obviamente, que esta classe tenha bela representatividade a partir desta radical mudança de ter pela primeira vez uma mulher na presidência. Então a gente deseja muito sucesso a ela. O nosso tema seguinte não poderia ser diferente, talvez vocês devem ter acompanhado tudo o que está acontecendo com relação ao coronavírus, principalmente em Santa Catarina. E esta semana o governo do estado assinou um decreto liberando a ocupação total das pessoas nos estádios de futebol e também flexibilizando o uso da máscara em locais abertos, em ambientes abertos, ao ar livre. Essa ocupação total dos estádios representa, obviamente, que o nosso público de Santa Catarina poderá, se quiser, superlotar os estádios. A gente tem acompanhado já no Brasil a participação do torcedor, já em outros estados, ou seja, com a liberação total. Santa Catarina, então, chegou a essa definição nesta semana, foi na quarta-feira, dia 24, quando o governador Carlos Moisés assinou o decreto permitindo, então, a realização, inclusive, de outros eventos, e isso aí inclui, claro, os esportivos, flexibilizando essas regras do uso de máscaras em Santa Catarina. E, segundo o governo, as medidas vêm no momento de redução do contágio, na diminuição do risco potencial e também, claro, no avanço da vacinação. E no tocante ao uso das máscaras, ela se torna opcional. Se você quiser usar no ambiente aberto, livre, na natureza, pode usar, se não quiser, desde que também a orientação é de que você permaneça distante pelo menos 2 metros da pessoa. Mas no centro da cidade, dificilmente, ou você usa máscara ou vai estar cruzando sempre lado a lado das pessoas. Você sabe que o movimento é bastante grande e aí então fica a seu critério usar ou não a máscara. Aliás, a gente anda no centro da cidade, eu estou falando especificamente da cidade de Lages, a gente já percebia que praticamente muitos usando máscara, mas já havia aqueles que negligenciavam esta determinação e já não estavam usando a máscara, mesmo em meio a essa muvuca desse movimento central. Mas de qualquer forma, agora as pessoas obviamente vão deixar um pouquinho mais a máscara e a gente vai ver que estarão praticamente todos sem ela e só terão que estar usando quando entrarem em algum recinto fechado. Você vai comprar um remédio numa farmácia, coloca a máscara, entra no supermercado, põe a máscara, entra numa loja comprar uma roupa, usa a máscara. Então vai ser mais ou menos nesse sentido. Então vamos acompanhar agora como as pessoas vão se comportar. Obviamente num shopping center é um ambiente fechado, as pessoas também, embora o espaço seja mais amplo, vão ter que usar as máscaras
que continua sendo, então, obrigatório o uso. O decreto, CEL, também autoriza o funcionamento integral de estabelecimentos que promovam eventos corporativos, feiras de negócios, eventos sociais, shows e entretenimento, e aí, claro, incluindo os esportivos. No caso das competições de futebol, a portaria específica trata de novos limites de ocupação, né, isso acompanhando o espaço de cada estádio. O maior deles em ocupação em Santa Catarina é a Arena Condá, em Chapecó, com a capacidade de 20 mil pessoas. É o maior espaço de ocupação de torcedores no estado de Santa Catarina. Lages está em torno de 7.500 pessoas, basicamente, a ocupação, o Vidal Ramos, no município de Lages. Então, o decreto se estende também para a situação de calamidade pública ainda até o dia 31 de março de 2022, ou seja, o estado de Santa Catarina segue ainda vivenciando os perigos, segue vivenciando as normativas, segue tomando os seus cuidados com relação ao coronavírus, por isso o decreto, então, ainda prorrogado até 31 de março de 2022. O governador está mais seguro diante dos números de vacinação, por isso, então, tomou essa decisão, porque, segundo ele, o Santa Catarina é um dos estados de maior cobertura vacinal do Brasil. Isso é bom, né? Uma cobertura superior a quase todos os países desenvolvidos, inclusive, e isso, então, deu uma segurança à Secretaria de Estado da Saúde e ao próprio governador de abrir esse decreto, de assinar esse decreto, dando essa flexibilização do uso da máscara. O secretário de Estado da Saúde, o André Mota Ribeiro, né, falou dessas medidas adotadas e ele disse que, em conformidade com a nova situação que o momento está sendo vivido, houve então essa liberação de 100% e a capacidade dos eventos, incluindo a presença de público nos estádios e também mantendo aí a obrigatoriedade do uso da máscara nos espaços abertos, apenas onde há aglomeração. Como eu disse, vamos ver como é que as pessoas vão se comportar. Nós entendemos aí que a situação de calamidade pública, né, para que tenhamos esse regramento, principalmente nesta temporada de verão, para que as pessoas tenham mais liberdade, talvez, na praia. Imagine você lá, né, sob um guarda-sol, na areia, e tendo que usar máscara, isso realmente cria um embaraço muito grande. Por outro lado, há a liberdade de cada município, dentro da possibilidade ou dentro da necessidade, o município, então, endurecer as regras nessa situação. Vai que o município acaba tendo um número elevado de ativos, entre outros problemas, né, da circulação do vírus, com novas internações hospitalares, UTIs aumentando. Você sabe como é que é a situação, já estamos cansados realmente de ouvir essas informações. Então, o município pode restringir com os seus decretos municipais. É aquela história, né? Governadores e prefeitos tomando as decisões com relação ao coronavírus. Eles assumiram esta postura e estão realmente agindo diante do que foi determinado lá pelo STF, embora até hoje o STF diga que o presidente da República não foi proibido de tomar as decisões no Brasil, mas na verdade o homem não faz nada a respeito do coronavírus, a não ser liberar os recursos para os governos estaduais e para os municípios. Ainda falando sobre os regramentos, sobre os eventos, a presença do público, quando superar o número de 500 pessoas, aí então é necessário um comprovante de vacinação completo, né, esse comprovante com as 2 doses, ou a dose única, ou ainda a vacina contra a Covid de 18 anos ou mais, ou a parcial de 12 a 17 anos, com a apresentação do laudo do exame RT-PCR, né, que é o exame, que é o teste de antígeno com o resultado negativo, além, claro, do uso de máscaras, quando houver aglomeração em torno de 500 pessoas. Também estou pagando para ver se as pessoas vão usar as máscaras nesses ambientes. Porém, a necessidade do distanciamento, tudo isso é o regramento para os eventos de 500 pessoas ou mais. Distanciamento de 1 metro, isolamento mínimo, de uma poltrona entre as pessoas,
que não coabitam na mesma residência, respeitando aí o percentual de ocupação máxima, simultânea, tudo isso que está previsto no calendário desta retomada de eventos. Então, basicamente, o uso de máscara individual segue sendo obrigatória em espaços públicos, privados ou fechados, incluindo o transporte público coletivo, né? E em espaços abertos, onde então não seja possível manter o distanciamento, com exceção dos espaços domiciliares, que a gente basicamente já nem usa a máscara. Então são essas as recomendações, e lembrar ainda que nesse sentido haverá ainda a fiscalização. Então, se você achar que está tudo liberado, não se surpreenda se um fiscal não bater nas suas costas e exigir o cumprimento das regras, pois quem não cumprir poderá estar sujeito, então, a cometer um problema coletivo, colocando o coletivo em risco, e assim o foco dessas medidas que precisam alcançar os resultados. Para a gente concluir esse bate-papo do coronavírus, vale lembrar que o Brasil já alcançou cerca de 90% da população vacinal. Aliás, isso em Santa Catarina, 93%. O Brasil está em torno de 80% da cobertura vacinal entre as pessoas de 18 anos acima. Sabia, se é 80% o Brasil já alcançou. Então, pelo tamanho do Brasil, a gente fica comparando então a situação com países da Europa e também da América do Norte, né? O caso dos Estados Unidos, a gente vê que há um problema de aumento de coronavírus, uma quarta onda, e nós no Brasil praticamente sem mais a contaminação, todo mundo indo para os estádios, 100% da capacidade, eventos liberados, e estão falando aí na organização do Carnaval em 2022, se bem que a população, mais de 95% da população, em recentes pesquisas, dizendo que não deveriam fazer o Carnaval em 2022. O próprio presidente da República diz que não gostaria de ver o Carnaval também no ano que vem, mas mesmo assim tem gente querendo fazer, achando que o Brasil está sendo um estado de exceção, né? Mas a gente sabe que o vírus ainda está batendo na nossa porta. E por falar nisso, só para concluir, lembrando que o mapa de risco em Santa Catarina também nos dá essa liberdade das flexibilizações, porque o estado está praticamente na cor azul, que é o nível moderado, só algumas 2 ou 3 regiões no nível amarelo, que ainda é só o risco potencial, nada da cor laranja e nada da cor vermelha. Então, de qualquer maneira, nós estamos aparentemente muito bem no contexto não só Santa Catarina, mas o Brasil inteiro, com as suas flexibilizações, diferente do que está acontecendo no resto do mundo. Resta saber se isso vai continuar com o Brasil isolado, digamos assim, diante desses problemas, mas aí se abrirem para o Carnaval, quantos europeus e americanos virão para cá, né? E aí trazendo de novo a força do vírus, e aí depois do Carnaval fecha-se tudo de novo? Tá aí uma grande pergunta. O que devemos pensar a respeito desta situação? Uma pequena análise, então, diante desta situação do coronavírus no Brasil e em Santa Catarina. A gente volta depois do intervalo comercial falando um pouquinho de política. Até já!
Na Experts, você tem internet fibra ótica de qualidade com até 500 megas, mais serviços de telefonia móvel, fixa e HD TV, para que você esteja sempre conectado e curta seus canais favoritos. Entre em contato conosco e conheça os planos e combos disponíveis. Muito bem, na nossa segunda parte do Tema Livre tem aí um assunto que eu gosto demais de falar, que é da questão política. Eu até quero entrar na questão nacional, porque o que se fala hoje na política nacional, obviamente, é a condição do presidente da República, Jair Bolsonaro, para saber qual o partido que vai abrigar o presidente da República. Pelo que se sabe, ele está indo para o Partido Liberal, o PL, inclusive com a confirmação, depois de alguns problemas com o presidente nacional, Jair Bolsonaro parece que anunciou então que no final deste mês de novembro vai assinar ficha no Partido Liberal. E vocês sabem que o Partido Liberal em Santa Catarina, ele tem a presença, a participação e a presidência do senador Jorginho Melo. O senador Jorginho Melo hoje é uma das pessoas que anda muito próxima do presidente da República. E vocês sabem o que pode significar Jorginho Melo tendo Jair Bolsonaro incluso dentro da própria sigla? Significa hoje que se Jair Bolsonaro mantiver basicamente a mesma votação que ele conseguiu lá em 2018, provavelmente então terá cerca de 70% dos votos dos catarinenses de novo, que tenha um pouquinho menos, 65%, mas eu acredito que ele deva manter esta média acima, inclusive, de 70% no estado de Santa Catarina. Né? Vocês sabem que o estado de Santa Catarina é basicamente ligado à direita e poucos à esquerda. Mas, enfim, não vou falar desse nível político de ideologia ou coisa parecida de esquerda ou direita, mas apenas citar esta situação que poderá dar a eleição a Jorginho Melo também numa condição bastante diferenciada. Se nós formos lembrar, o governador Carlos Moisés estava de braços dados com Jair Bolsonaro na eleição em 2018 e venceu também de lavada no estado de Santa Catarina. Era uma pessoa desconhecidíssima, ninguém tinha ouvido falar no nome de Carlos Moisés, mas por ele estar ligado ao presidente Jair Bolsonaro, o povo acabou também dando mais de 70% a ele da votação, elegendo o ex-comandante, ex-capitão, ex-oficial do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, da região sul do estado, o governador do estado. Hoje, claro, todo mundo basicamente conhece, porque nestes 4 anos de governo não tem como não saber quem é o governador e quem é Carlos Moisés atualmente. Então, diante deste cenário político que se desenha em Santa Catarina, eu imagino que se a confirmação de Jair Bolsonaro no PL dará a Jorginho Melo grandes chances de vencer as eleições também no estado de Santa Catarina. Pelo menos é essa associação que a gente faz se nós compararmos com o que aconteceu nas eleições em 2018, né, em que todas as pessoas que estiveram associadas a Carlos Moisés tiveram votação expressiva, inclusive os deputados federais, governadores de outras regiões, que hoje, depois que se elegeram, deram um chega para lá no presidente. O próprio Carlos Moisés fez isso, né? Lá no Rio de Janeiro a mesma coisa, em São Paulo a mesma coisa, todos amiguinhos e parceirinhos de Bolsonaro, de mão dadas, e depois da eleição viraram praticamente inimigos. O governador do Rio Grande do Sul. Então, vocês imaginem como é que vai ficar estas eleições. Então, esses que basicamente traíram o presidente naquelas eleições, ou depois das eleições, no afastamento, não sei qual vai ser o comportamento deste público eleitor de Bolsonaro. Obviamente, vai também criar um isolamento. Bom, diante desta condição, Jorginho Melo pode ter a preferência eleitoral em Santa Catarina
E eu acredito que Carlos Moisés, depois do que ele vem fazendo no governo, a partir da distribuição de recursos para várias regiões do estado, aliás, para todas as regiões do estado, para todos os municípios, independente de tamanho. Inclusive, esta semana, ele esteve de novo na região do meio-oeste de Santa Catarina e por lá liberou cerca de mais 40 milhões de reais, incluindo principalmente a área da educação. E os municípios estão muito felizes, digamos assim, com essa onda de dinheiro que está chegando via governo do estado. Então, dá para se ver que o governo está com as malas abarrotadas de troco, né? E distribuindo para todos os estados, para todas as regiões do estado e deixando os prefeitos felizes. Mas a gente sabe que o prefeito basicamente não elege governador. Quem elege o governador é o povo. Então isso tudo tem que ser assimilado pela população se esses recursos realmente vão causar algum efeito nas eleições de 2022, dando a Carlos Moisés a possibilidade da reeleição. E por falar em Carlos Moisés, ele ainda não definiu o partido em que ele vai também se filiar. Não sei ainda. Houve cogitações em torno do PP, né, o Partido Progressista, que é o partido do Esperidião Amin. Houve também cogitação no próprio MDB, mas aí também dentro do MDB está cheio de cacique querendo ser candidato ao governo do estado, né? São pelo menos 3 nomes do MDB querendo ser candidato ao governo do estado de Santa Catarina, e obviamente não iriam querer Carlos Moisés entrando no partido e já sentando na janela no melhor lugar do trem. Então são coisas que obviamente não devem levar Carlos Moisés a esses partidos maiores. Eu imagino que ele fique num partido menor em Santa Catarina, que não tem assim tanta densidade, mas pelo menos para ter a filiação, e o certo é que ele vai sim buscar a reeleição. Até pouco tempo atrás, quando ele estava basicamente com um nome bastante manchado, em função dos processos de impeachment e outros problemas, ele cogitava não ser mais candidato ao governo e talvez buscar um espaço como deputado federal ou uma outra opção. Diante desse processo todo, nós acompanhamos então esta semana que passou um grande evento do Partido Liberal no município de Lages, em que respaldou o nome de Jorginho Melo para o governo, e lá esteve também a vice-governadora Daniela Rainer, que foi muito bem recebida na filiação do PL. Então ela já está muito ligada ao PL, porque o presidente da República provavelmente vai para o PL também, já está basicamente definido, e a Daniela Rainer é ligada a Jair Bolsonaro e não quer abrir mão desta proximidade. Já com Jorginho Melo, candidato ao governo, ela vai buscar uma vaga à Câmara dos Deputados, isso a vice-governadora. Nós estamos acompanhando também mais de perto a situação dos outros pretendentes ao governo do estado de Santa Catarina. Um deles é o lagiano, o nosso amigo João Raimundo Colombo, que está propenso a ser candidato ao governo de Santa Catarina, tentará a eleição novamente pelo PSD. Tem uma briga interna também com outros 2 nomes, que é o prefeito de Chapecó, João Rodrigues, que está realmente fazendo uma administração estrondosa, magnífica na cidade de Chapecó, e tem se destacado muito, principalmente em função do combate ao coronavírus. João Rodrigues teve uma grande visibilidade no Brasil inteiro, e hoje também ele sonha em ser candidato ao governo do estado de Santa Catarina, mas aí precisa ter o aval da população de Chapecó, pois teria que deixar o município através de sua desistência da prefeitura a partir de abril de 2022, com 1 ano e 3-4 meses de governo. Seria bastante complicado. E também mais um outro candidato do PSD, então são 3. Provavelmente aí Raimundo Colombo tenha mais condições de ser o representante do PSD e que faz inclusive oposição ao governo de Carlos Moisés. O outro lagiano, que é o médico, o Fernando Coruja, esse está um pouquinho quietinho, a gente não tem acompanhado muito, não há muita informação das andanças de Fernando Coruja. No começo, quando ele foi lançado, até visitou alguns municípios, mas atualmente não chega nenhuma informação de Fernando Coruja. A gente não sabe se ele ainda continua com o projeto, obviamente deve continuar. Para a gente encerrar, eu gostaria de pensar que Lages está
tanto devagar diante da sua gestão. Eu gostaria de ver um pouquinho mais de ambição dos nossos gestores municipais, pensando em coisas um pouquinho maiores para deixar algum legado desta gestão na administração municipal. Porque se nós formos friamente analisar, a gestão atual apenas cuidou de projetos passados da antiga gestão de Eliseu Matos, terminou, obviamente, todos eles, incluindo agora o mercado público, que se inaugura nesse dia 4 de dezembro, mas eu gostaria de ver uma grande obra idealizada por esta gestão, que passou os primeiros 4 anos só cuidando de projetos passados e neste ano ainda continua terminando os projetos passados sem o anúncio de uma grande obra para o município de Lages. Eu gostaria de ver uma ambição muito grande de que Lages teria um projeto magnífico dessa atual gestão. E olha que ela está apenas começando, está no seu primeiro ano ainda do segundo mandato de Antônio Seron. Só para dar um recado, eu gostaria de ver realmente uma atitude diferente. Céu, muito obrigado. A gente encerra assim mais uma edição do nosso Tema Livre e, se Deus quiser, na próxima semana a gente estará de volta.